Às vezes você gasta muito tempo fazendo um trabalho, um projeto, seja ele qual for, achando que pelo fato de você estar produzindo um monte de coisa para esse projeto, você está no caminho certo e você tem clareza do que você precisa fazer. E na verdade isso não faz sentido, isso daí não quer dizer que você está no caminho correto. Eu trago como exemplo os meus alunos, né? São 8 anos aí dentro de sala de aula, acompanhando projetos diversos, onde eu vejo esse comportamento se repetir, né? O que acontece é que o aluno recebe um projeto, né? Seja da própria faculdade ou como eu incentivo que eles procurem um projeto externo, né? Um cliente fora. E aí então o aluno ele começa a ter aquele surto criativo, né? A gente começa a ter aquele surto criativo. Nós que somos criativos, nós somos assim, né? A gente então busca ter ali várias ideias diferentes e tal, e referências e tudo mais. Eu já falei sobre isso. E no fim das contas, o correto é cortar e não adicionar ideias, não adicionar informações, não adicionar referências, né? Não adicionar outras coisas. O correto é a gente chegar e cortar. Como assim? Eu vou trazer um exemplo da minha área, que é o design, quando a gente faz, por exemplo, a criação de uma identidade visual de uma marca, né? A gente cria essa marca e a gente pensa, eu preciso sanar o problema do meu cliente, que é ter uma marca para o seu negócio. E muitas das vezes isso é muito comum, inclusive quando eu estudei também, e no início da minha carreira como designer eu fazia muito isso, eu pensava o seguinte, bom, o cliente ele precisa de uma ajuda, porque ele não sabe qual é a marca que ele vai ter, né? Qual é a cara que ele vai dar para o negócio dele. Então eu vou ajudar, eu vou fazer aqui algumas e vou entregar para ele, né? E aí eu fazia 4, 5 variações daquela marca, possibilidades e tal. E pelo menos no design a gente tem uma máxima que diz que o cliente não sabe o que ele quer. E é com todo respeito que ele não sabe o que ele quer, porque se ele soubesse ele não me procurava para fazer para ele. Ele metia a mão e fazia. Então, eu vejo que os meus alunos no início, nos períodos iniciais ali, eles se preocupam em fazer várias possibilidades diferentes. São várias possibilidades de marca, com cores e formas diferentes. E no fim das contas, colocando isso para o mercado de trabalho, colocando isso para o dia a dia como profissional da área criativa, não funciona. Primeiro, porque se você estiver numa agência, você provavelmente não vai ter tempo de fazer tantas variações assim. E segundo, que se você estiver trabalhando por conta própria para um cliente, o que vai acontecer é o seguinte: o seu cliente te procurou porque ele não tinha ideia do que ele poderia ter como marca, você vai apresentar para ele 4, 5, 6, 8 variações diferentes, ele vai ficar apaixonado por vários detalhes de cada uma delas e vai te pedir para fazer mais uma além da que você já fez. Só que tem um ponto. Você, para fazer todas elas, gastou tempo, intelecto, internet, energia, referências, enfim, você gastou tudo isso e no fim das contas você vai receber por apenas uma. E isso aqui não vale a pena. Então a sugestão é que você corte isso da sua metodologia, da sua forma de trabalhar e trabalhe somente com uma possibilidade, no máximo 2. Não dá muito espaço para o teu cliente escolher. O mesmo acontece com a gente na vida, no dia a dia. A gente às vezes tem muitas opções e não sabe para qual escolher primeiro porque tem medo de errar, tem medo de escolher errado, tem medo de falhar, tem medo de se arrepender, enfim, vários medos. Isso não faz sentido. Então a gente precisa trabalhar com menos opções, menos oportunidades de escolha. Porque a gente entregando isso para o nosso cliente, a gente faz com que o cliente tenha uma vida muito mais tranquila. E a gente também, né, na nossa vida, tendo menos opções, mas opções certas, fica muito mais fácil da gente trabalhar, né? Então é isso. Se fez sentido para você, se você conhece alguém também que é criativo e trabalha desse jeito, manda esse vídeo, compartilha, curte aqui embaixo também, ativa o sininho, se inscreva no canal, enfim, aqui a gente fala sobre criatividade de uma forma um pouco diferente. Então, se você quiser mais conteúdos como esse, segue a linha. Valeu!